Crucificado. Olá, meus irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez fazendo o evangelho com vocês. Bom dia a todos. Lara, Lídia Brito, Vitor Ferreira. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luciano, meu amor. Bom dia a todos. Olá. Eu queria que vocês me dessem um feedback sobre a iluminação, o áudio, se está tudo certo, se estão conseguindo me ouvir bem. Bom dia, meu bem. Maria. Vocês me dizendo, Ricardo, meu cunhado, bom dia. Vocês podem me dar uma informação se está tudo certo? Tá tudo ótimo? Obrigada, Lara. Obrigada, Lídia. Obrigada, que bom. Todos me escutando bem, né? Que ótimo. Meus amigos, hoje a gente vai dar início ao capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. E quem quiser já pegar o seu evangelho, está tudo certo, né, Ricardo? Obrigada. Jaqueline, bom dia. Que bom. Luciana, minha irmã, que bom. Então, aí vocês separem já o evangelho de vocês, quem tiver. Água também é bom, coloque do ladinho, no seu cantinho ali do lado. Ela vai ser magnetizada pelos bons espíritos que já estão aqui entrando no nosso lar, já vêm nos visitar, certo? Que bom. Oi, Lana, bom dia. Tudo certo, né? Pois pronto. Eu vou dar logo início à nossa oração inicial. Depois eu vou fazer a leitura dos itens de 1 a 5, iniciando o capítulo Poder da Fé. Em seguida a gente vai fazer uma reflexão. Vocês podem comentar, fiquem à vontade também, aqui é uma conversa, o evangelho aqui é para todos nós. E ao final a gente encerra com a oração final, tá ok? Pois bem, vou já fazer a nossa oração. Deixa eu só... Mestre amado Jesus, em teu nome, em nome de Maria, Mãe de Jesus, em nome dos bons espíritos que nos assistem, que nos acompanham, eu peço auxílio, a companhia, a visitação. Nossos lares estão de portas abertas agora para receber todo esse amor, toda essa luz que vocês vêm nos proporcionar, criando um campo energético de intensa luz, de intenso amor. Que a luz dourada de Jesus aqui permaneça, penetrando cada cômodo do nosso lar, que a gente absorva essas boas energias, nos envolva com elas, e assim a gente possa, com a permissão de Deus, dar início à leitura do Evangelho, falando dos ensinamentos de Jesus. Fique conosco, amado Mestre. Graças a Deus. Bom, gente, esse é um capítulo muito especial, falando da fé. A fé transporta montanhas. Então, vou dar início aqui à leitura. Quem quiser me acompanhar. A fé transporta montanhas. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse:
Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. Aqui é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humanidade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos veem a sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que é um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios, e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus discípulos: se não curastes, é que não tinhas a fé.
Esse capítulo, ele é muito intenso. Ele traz uma variedade de informações para a gente, e faz a gente pensar: você tem de fato noção do poder da fé? Porque a gente ouve muito as pessoas falar, é costume as pessoas dizerem: é preciso ter fé, meu irmão. Com fé em Deus vai dar tudo certo, tenha fé. Mas você, quando fala ou escuta isso, você sabe o que é ter fé? Você já passou por experiências que colocou sua fé à prova e já viu também o que a fé é capaz de fazer? Falar sobre esse tema, o poder da fé, está sendo assim muito importante e especial para mim, em particular, nesse momento. Porque em alguns dias atrás, eu passei por uma situação que me causou muita tristeza e me trouxe um desequilíbrio emocional muito grande. E, assim, em determinado momento que eu estava passando pela situação, eu resolvi abrir o Evangelho aleatoriamente, né? E caiu numa passagem chamada O Mal e o Remédio. Eu até falei isso para o seu João, que eu achei muito interessante isso, muito importante, não existem coincidências, né? E nessa passagem do Evangelho, o mal e o remédio, no item 19 do capítulo 5, que fala sobre os bem-aventurados, os aflitos, nessa passagem é dito basicamente que nas nossas dores mais profundas, mais agudas, devemos olhar para o céu e bendizer o Senhor por ter querido nos experimentar. E mais adiante, também é dito que existe um só remédio infalível para essa dor que nos ataca, que nos acomete. E esse remédio é a fé. Mas teve, assim, uma parte que me chamou mais atenção, quando diz: aquele que duvida um só segundo da sua fé é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Nesse momento, eu parei um pouco, né? Isso me causou um impacto e logo em seguida veio à minha mente uma frase como se Jesus estivesse falando comigo: mulher de pouca fé. Então, nesse momento eu perguntei: Carol, onde está a sua fé? Cadê a sua fé? Então, naquela semana, eu deveria fazer o evangelho aqui com vocês no sábado, né? Eu pedi para que um amigo trocasse comigo. E ele fez o evangelho por mim, hoje seria ele, né? E o tema caiu como uma luva, né? E aqui estou conversando com vocês sobre o poder da fé, buscando relembrar de algo que eu não deveria, nós não poderíamos esquecer, né? E quem sabe, talvez eu não tivesse compreendido ainda o tamanho do que o poder da fé pode causar em nossas vidas, pode afetar em nossas vidas. E então, assim, a gente fala muito que o Espiritismo fala da fé raciocinada, né? Porque sem a luz da razão, a fé, a gente sabe que se enfraquece. Tudo que a gente não tiver esclarecimento é difícil entrar na nossa mente. É preciso sentir de fato no nosso coração. Então a fé, ela não passa de palavra vazia se você não entende de onde você vem, se você não entende para onde você vai depois dessa vida carnal, se você não entende que existe uma força maior que coordena todo o universo, que existe uma lei imutável da ação e da reação, se você não
entende que existe uma razão para qualquer sofrimento, né, que você esteja passando. Então, a partir daí, você sabe que tem fé, porque a compreensão de todas as coisas causa um efeito na gente. Eu entendi que a fé é o que você pensa sobre você e sobre tudo que acontece ao seu redor, sobre essa força maior que você. E a fé diz respeito à forma de pensar e, por consequência, né, se a fé muda a nossa interpretação sobre as circunstâncias que ocorrem com a gente ao nosso redor, isso vai nos trazer uma tranquilidade, uma calma, né, uma aceitação, um conforto. Por isso que se diz que fé é raciocinada, porque, de fato, sem a luz da razão, ela se enfraquece, ela fica frágil. E por que ela se enfraquece? Porque é impossível ligar o nosso pensamento ao que a gente não conhece, ao que a gente não compreende. Isso não vai tocar o nosso coração, como eu havia dito. Então eu entendo que fé inabalável é aquela fé que é esclarecida. Então, quando temos fé, lembramos, em primeiro lugar, que somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. E isso já nos mostra que somos fortes, sim. Somos capazes, a gente tem uma essência divina dentro da gente que a gente desconhece ainda o potencial dela. E Jesus já até nos diz que somos capazes de fazer o que ele fez e muito mais. Então, confiar nas próprias forças nos torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando a gente duvida de si mesmo, como aqui é dito no item, acho que foi no item 2, né, que a gente leu. E tem, assim, isso uma vez até o seu João falou que assistiu também, falando sobre essa força mental do pensamento, do que a gente acredita dentro de si. Tem até um filme, o nome dele é Fragmentado, o filme. E, assim, nem todo mundo gosta desse estilo de filme, porque é um suspense, né? Mas o que eu queria falar sobre ele é que o personagem ele tem uma força mental tão grande, tão forte, que ele acredita que ele é indestrutível, que o corpo dele é impenetrável, até mesmo por balas de fogo, armas de fogo. E de fato, acontecia situações em que quem olhava de fora não entendia por que ele não conseguia, ninguém conseguia machucá-lo. Tamanha a força mental dele. Então, aqui os espíritos, mas eles aqui querem enfatizar mais essa questão moral, né? Que a fé transporta montanhas. E ele diz que a fé transporta montanhas porque ela transporta essa força interior, ela afasta as dificuldades, ela derruba qualquer má vontade, ela combate o egoísmo, ela destrói qualquer corrente relacionada a uma cegueira do fanatismo, como aqui é dito também. Então, como é que a fé consegue proporcionar tudo isso, essa força imensurável, que a gente não consegue medir? A fé, que é robusta, que ela é sólida, ela dá uma perseverança, ela dá energia, ela dá recursos para a gente vencer qualquer obstáculo. Já a fé, que é vacilante, que ela é exitosa, ela traz incerteza, fragilidade, e a gente sabe que aqueles outros irmãos menos esclarecidos, entidades extrafísicas ainda distantes da luz, se aproveitam, né, disso, das nossas fraquezas, do nosso ponto fraco. Então, às vezes a pessoa ela é tão insegura, ela se sente tão incapaz, que às vezes ela nem procura vencer os meios, ela não procura nem os meios de vencer, porque ela no fundo, ela acredita, não vai dar certo mesmo, né?
Então, mas ter fé é confiar. Ter fé é entregar-se absolutamente. Às vezes, sem nem entender por que aquilo está acontecendo naquele momento, né? E aceita. É preciso passar por aquela dor. E na maioria das vezes, não é nos dado mesmo saber por quê. Só mais adiante é que a gente vai descobrir e a gente diz, que bom que foi assim. Como Deus sabe o que é melhor para mim. Então, mas considerando que tudo tem uma razão de ser, que você se compromete a fazer a sua parte sempre, a fazer tudo que está ao seu alcance, enquanto que a outra parte que você não pode mudar ou controlar, você entrega para Deus. Tem uma frase que é até bastante conhecida, né? É de um teólogo americano, não sei se vocês já ouviram, já devem ter escutado, que Deus me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as que eu posso e sabedoria para distinguir entre elas. Então, é preciso que a gente pondere onde podemos e devemos nos mexer. A espiritualidade, ela não vai se meter onde é nossa obrigação fazer nossa parte, né? Então, nada vai cair do céu. Então, o desconhecimento do destino, né? A incerteza do que está por vir, ela só pode ser enfrentada com a fé, porque aí a gente mete a cara e vai. A gente confia que está fazendo o nosso melhor, que está dando o nosso melhor e que Deus, conforme o nosso esforço, vai ajudar como for possível e como for necessário, que for para o nosso bem. E isso só pode ser traduzido, esse comportamento da gente só pode ser traduzido por fé. A fé raciocinada, ela mexe com o nosso pensamento e esse pensamento, então, é uma mistura. A gente, quando a gente está no estado de fé, a gente sente uma mistura de sentimento e de inteligência, de emoção e de raciocínio, de forma que o que você vai pensar, o que você vai reforçar em sua mente, ela vai se concretizar em seu corpo e também vai criar a vida ao seu redor, o que você está procurando. Porque a vida vai responder em destino aquilo que eu estou emitindo em pensamento, o que eu estou fazendo, porque o que eu faço é consequência do que eu penso. Então, o destino é o reflexo do que sou e a vida é um reflexo do que eu estou buscando. Então, a pessoa que tem muita fé, que tem muita confiança, ela já se vê, de fato, até alcançando o resultado almejado. Pela força do pensamento, pela força da vontade, pela força da confiança em si mesma, em tudo. Tudo isso pode ser resumido pelo poder da fé, a pessoa já se sente realizando o sonho dela. Ela cura uma enfermidade, ela soluciona um problema, ela alcança uma graça, seja qual for. Então, mas é claro que devemos diferenciar o poder dessa fé, né, que proporciona uma autoconfiança, do que uma simples presunção, um orgulho, né? Ter fé não é ser presunçoso, como aqui é dito. Ter fé é aquele que confia em Deus mais do que em si mesmo e que sabe que nada pode sem Ele. E Deus, como um pai que nos educa, Ele não dá só o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. E vocês lembram daquela passagem de Jesus quando ele pediu para Deus, aquela passagem muito forte do Evangelho, quando ele pediu para Deus afastar o cálice dele. Ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Perdão. Se possível, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
essas palavras pronunciadas por Jesus, essa postura dele diante de Deus, ela deve nos servir de exemplo, porque é incrível como uma fé sincera é capaz de nos proporcionar. A fé tem um poder de nos trazer paz, calma, né, tranquilidade. A pessoa sabe que aconteça o que acontecer, está tudo certo. Que até, assim, para as outras pessoas que assistem, que vê a pessoa passando por uma situação muito complicada, muito difícil, desculpa, as pessoas até nem entendem como é que aquela pessoa consegue ficar tão tranquila e tão calma, né, diante daquela situação. E então ela dá essa paciência, a fé dá a paciência de quem sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, na fé raciocinada, a pessoa tem fé e tem como certo que o alcance daquela graça ou a superação daquele obstáculo, uma hora vai chegar, cedo ou tarde. No Evangelho, a gente pode ver vários exemplos de Jesus e de outras pessoas que tiveram contato com ele e que demonstraram uma fé, né? Que nos surpreende, que a gente nos causa mesmo um impacto, e você vê como aquela pessoa conseguiu, com a força da fé dela, alcançar a cura, né? Teve aquele caso da mulher que sangrava, por exemplo, né? E tocou em Jesus, com a fé dela, desprendeu de Jesus virtudes que a curou. Mas a gente também pode dar exemplos, né, de coisas, de situações que acontecem aqui no nosso dia a dia mesmo, nos dias de hoje, que acontece perto da gente. Acho que todo mundo aqui já conhece alguém que já com a força da fé conseguiu superar um problema muito sério, muito grave, um problema de saúde, um problema familiar. Eu conheço um caso de uma mãe e uma filha. A mãe estava muito preocupada com a filha, ainda criança, porque a filha estava toda empoladinha, cheia de pontinhas vermelhas, ela não sabia se era alergia, se era virose, levava em médico, ninguém sabia o que era, ela tinha muita febre, a febre não baixava, não passava. E uma noite ela disse que em oração passava a mão sobre o bracinho da criança, da filha, com muita fé, pedia a Deus para curá-la e ela ficar boa. E ela disse que, à medida que ela passava a mão, num determinado momento, aquelas manchinhas foram clareando. E no dia seguinte, a filha acordou bem e foi melhorando. E a gente sabe, né, que fé de mãe, pedido de mãe, de pai, Chico Xavier já até falou que arromba as portas do céu, né? Mas agora eu queria, por falar nessa questão de cura, no poder da fé, nesse ponto de vista de cura, eu queria chamar a atenção de vocês nesse item 5. No item 5, ele fala sobre o poder da fé. Tem uma frase que eu achei muito, muito importante. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, é por isso que aquele que há um grande poder fluídico normal, que já possui, junto e que já existe ao seu redor, esse fluido vital, junta esse fluido com a sua fé ardente, ele pode, apenas com a vontade dirigida para o bem, operar fenômenos estranhos de cura e outros que passariam por prodígios, né, mas que não são senão consequências de uma lei natural.
Então aqui falou-se sobre o fluido universal, né? Esse fluido no qual nós todos estamos mergulhados. A gente ainda não conhece suas propriedades e a gente ainda desconhece também todo o nosso potencial como espírito que somos, né? Essências divinas. Mas Jesus Cristo, ele dominou na esfera dele a manipulação desse fluido cósmico e ele operou milagres. A gente está cansado de ouvir, né, e ler a respeito desses milagres. Que, na verdade, os espíritos explicam que foram resultados de uma lei natural que Jesus Cristo conhece muito, muito bem. É óbvio, né, que é incomparável a capacidade de Jesus nas curas, né? Como nesse fato narrado aqui no início, em que ele conseguiu curar uma criança afastando o obsessor dela. Mas o poder da fé pode sim nos curar também. Nós temos essa capacidade também. E podemos também curar outras pessoas. Tem o passe magnético. Muitas pessoas me perguntam a respeito do passe. Eu não sei, para quem não me conhece, eu trabalho lá no Centro Espírita, no Lar Espírita Casa do Samaritano, e lá eu faço aplicação de passes. E muita gente me pergunta o que o passe seria capaz de proporcionar a quem recebe, né? Mas não só o passe, uma oração fervorosa também, ela pode transformar certas circunstâncias. Quando a gente diz que as coisas estão conspirando ao nosso favor ou contra nós também, será que não é essa fé que colocamos com a força do nosso pensamento que está atraindo as coisas boas ou está atraindo as coisas ruins? No livro A Gênese, né, tem o item 31, que fala sobre curas. E diz que a cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Que o poder da cura é proporcional à pureza da substância que se coloca. E depende da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma maior força de penetração. Daí, quando eu falo também do passe magnético, o fluido ele desempenha um papel de agente terapêutico. Nós estamos aqui mergulhados nele, nesse fluido universal de Deus. Tudo que a gente conhece como matéria é feito a partir do fluido universal de Deus. Então, esse fluido universal ele pode se condensar de infinitas maneiras. Ele cria átomos, moléculas, enfim. E quem comanda essa matéria do universo é a força infinita de Deus, dos co-criadores num plano maior, Jesus Cristo e os espíritos superiores, e, por que não, nós mesmos também. O nosso corpo é o nosso universo e nós comandamos as células, as moléculas do nosso corpo, porque para elas nós somos o Deus delas. Então, esse fluido é o veículo transportador do nosso pensamento. E como o pensamento é matéria, então podemos dizer que a fé é depositada com a força do pensamento, que tem o poder de afetar a matéria do nosso corpo também. Então, é isso mais ou menos que eu tentei sintetizar nesse capítulo, nesses itens de 1 a 5 que eu acabei de ler. Quero ver aqui os comentários de vocês, rapidinho, porque o nosso horário já se esgotou, mas eu gosto de ver o que vocês têm para adicionar, para compartilhar, né? Então, a Jaqueline disse, já duvidei, caí e levantei, mas hoje percebo a diferença que a fé faz na nossa vida. É tão bom quando a gente descobre e sente isso. E já escutou, a Jaqueline disse também que já escutou muito esta frase na minha mente, né? Eu escutei bastante também. Mas isso não é para nos abater, nos deixar, nos vitimizar. Isso é para a gente dar uma sacudida na gente, para a gente reagir
Então, a Andrea disse, é assim mesmo, Carol, somos falhos, somos frágeis, mas estamos em constante aprendizagem e Deus está sempre ao nosso lado para nos fazer perceber isso. Graças a Deus, né, Andrea? Grace diz, quando somos realmente tocados pela fé, é incrível a leveza que sentimos, é um divisor de água em nossas vidas, já passei e passo por esses momentos. Grace, é um divisor de águas, a gente se transforma. Eu costumo dizer que todos os dias eu sou uma pessoa diferente do que fui ontem, e a gente tem que buscar ser melhor, a fé nos ajuda com isso, Deus tem nos inspirado o tempo todo, né? Os nossos guias, nossos anjos guardiães, eles estão do nosso lado o tempo todo para nos impulsionar. A Andrea disse, é importante também ter a noção de sempre aliar nossa fé com a nossa ação. Isso mesmo. Não adianta ter fé sem se mexer, sem a gente fazer a nossa parte. Ricardo Filho está curtindo, meu sobrinho afilhado. Então, gente, um beijo para todos. Eu estou muito feliz com a companhia de vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Ana Oliveira, Jordana Dantas, todos. Jaqueline, doutora Bianca, Catiane. É difícil, não é fácil mesmo não, mas quanto mais difícil mais é o mérito que a gente conquista para alcançar o que a gente está buscando. Não desista não, Catiane. E tenha força. Deus confia em você, então confie nele também. Marcelo, gratidão. Jaqueline, não tá fácil, mas é maravilhoso. É maravilhoso porque a gente sabe onde está a solução, a gente sabe o que devemos fazer. Só o fato de estar encarnado não é fácil mesmo, mas aí é que está a beleza de tudo, né? Para mostrar o quanto que a gente é forte. Gente, um beijo muito grande. Eu vou aqui encerrar com a nossa oração. Não esqueçam de beber água, viu? Depois que a gente encerrar o evangelho, tá bom? Vamos, quem quiser fechar os olhos, a gente vai fazer a prece final agora, tá bom? Meu Deus Todo-Poderoso, como é bom esse momento de dividir contigo, com o nosso Senhor Jesus, com os nossos guias espirituais, com os nossos anjos guardiães que nos visitam. Tão bom senti-los perto de nós, visitando os nossos lares, nossos amigos e parentes desencarnados também que aproveitam esse momento. Um momento propício para atrair toda a energia boa, para limpar a nossa casa e protegê-la. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Jesus. Que o Senhor e que os espíritos que executam tua vontade aqui na terra permaneçam conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada mais uma vez por tudo, por estarem comigo. A companhia de vocês é gratificante. Essa live vai ficar salva no Instagram e no YouTube. Compartilhem, né, quem gostou. E um beijo grande, Luciana. Só mais para finalizar, a minha irmã. Lindas palavras, minha irmã. Parabéns. Muito feliz de vê-la assim. Te amo. Amo você também. Então, gente, um beijo. Vou ter que me despedir de vocês. Gratidão. Gratidão.